Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé? Já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala para ele que bom que você veio. Bom que você está aqui para adorar ao Senhor junto comigo. Aleluia, Jesus. Nós vamos começar declarando que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? O amor de Deus, ele nunca falha nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo.
É maravilhoso saber que nós cremos num Deus cujo amor não falha. Há um texto que diz assim: ainda que a mãe se esqueça do seu filho, ou ainda que a mãe que se esqueça do seu filho que amamenta, eu não esquecerei de você. A minha esposa diz que é impossível uma mãe esquecer do filho que amamenta, porque algumas coisas biológicas acontecem, tipo, os seios da mulher que amamenta começam a endurecer, a ficar com pedra, a doer. Bom, eu não sou mãe, nunca pude sentir isso, mas ela que já amamentou diz que é muito difícil isso acontecer. Agora imagina você saber que Deus não esquece de você. Essa semana eu estava numa das devocionais, em Atos capítulo 4, era o texto bíblico chave para essa devocional. E aí Pedro e João são levados ao Sinédrio para falar sobre a fé que os tinha feito curar um aleijado, mendigo aleijado. E aí, naquela confusão toda, as autoridades que queriam fazer com que eles se calassem sobre o nome de Jesus, olharam para eles e do lado deles tinha o aleijado que tinha sido curado. E aí as autoridades falaram: o que nós vamos poder dizer? Porque ali do lado tinha a prova, que era a própria constância, a conferência, aquilo que existia de prova concreta sobre a fé deles. E eles não podiam dizer nada para que eles pudessem se calar. Olha aqui, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. E aí eu escrevi no lado da minha Bíblia, dia 11/7. Contra fatos não há argumentos. Hoje você veio adorar o Deus da sua vida. Esse Deus que nós cantamos, que o seu amor não falha. E se você fizer como eu escrevi naquele dia, e hoje você escrever no seu coração ou na sua memória, contra fatos não há argumentos. Que esse Deus não esquece de você, que esse Deus é o Deus que te ama. Você vai poder entregar toda a sua vida, todo o seu coração, e render glórias e louvor a esse Deus que você veio adorar. E a manifestação do Espírito Santo de Deus vai acontecer aqui, para te transformar, para que você saia transformado na presença de Deus. Por isso eu quero te convidar, mais do que simplesmente se achegar a esse templo, mais do que simplesmente entrar por essas portas, eu quero te convidar a entrar na presença de Deus, com tudo aquilo que você tem, com todas as suas alegrias, com todas as suas dores e seus problemas. Mas eu quero que você feche os seus olhos agora e comece você a entrar na presença de Deus. Feche seus olhos. Comece você a adorar a Deus. Mais do que uma poesia escrita por alguém, é a hora de você dizer para Deus: Deus, eu estou aqui porque. E comece você a falar com Deus. Não se importe tanto com a pessoa que está do seu lado agora. Comece a clamar ao Senhor. Levantemos um clamor a Deus agora, do jeito que você está acostumado, do jeito que você faz no seu quarto. Clame ao Senhor e diga: Senhor, eu vim essa noite porque eu te amo, porque prova constante é o seu amor com a minha vida. Eu sei que o seu amor não falha, eu sei que o Senhor não pode se esquecer de mim. Contra fatos, Deus, não há argumentos. Embora as pessoas possam dizer por aí: Deus se esqueceu de nós, não existe mais Deus. Contra fatos não há argumentos. Deus está aqui, Deus te ama, e Ele já provou isso várias vezes na sua vida. Então é a hora de você se lançar nos braços do Pai e dizer: Deus, nós estamos aqui porque nós te amamos, porque nós te bendizemos, porque o seu amor não falha, Deus. O Senhor é o nosso Deus. Embora tudo concorra contra, nós te amamos. E a Deus,
quando tudo concorre contra, o Senhor é o nosso porto seguro. É no Senhor que nós nos refugiamos. Quando tudo concorre bem a nosso favor, quando tudo vai e nos empurra à tua presença, ainda assim te amamos. Ainda assim te amamos quando os problemas são grandes. Te amamos e te adoramos quando tudo vai bem. E se Deus não tivesse nem bem, nem a favor e nem contra, há uma única pessoa que nós rendemos nosso louvor. É o Senhor. É o Senhor e é o Senhor. Nós queremos o Senhor antes das bênçãos. Nós queremos o Senhor, ó Deus, antes das coisas. Nós queremos o Senhor antes daquilo que a sua mão pode nos dar. Nós queremos é o Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor que passeia no meio do teu povo. És bem-vindo aqui para fazer a tua vontade, para falar do jeito que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, com quem o Senhor quiser e através de quem o Senhor quiser. Há uma ordem toda programada, Senhor. Ah, sim, quem entra, quem sai, que música canta, que música que não canta. Mas Deus, esse culto sem o Senhor é nada. Esse culto sem a tua presença é nada. É, como eu costumo dizer, Deus, é uma reunião, semelhante a uma reunião de botequim, onde as pessoas sentam, conversam, se distraem, veem um aos outros, mas com a tua presença, Deus, isso muda. E nós estamos invocando a tua presença. Toma um lugar que é seu, lugar de honra, lugar de glória. Nós nos dobramos ao Senhor, nós adoramos o Senhor, nós queremos o Senhor, Pai. Nós desejamos, a nossa alma deseja o Senhor, o nosso consciente deseja o Senhor, nosso inconsciente deseja o Senhor. És bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo. Por isso nós nos rendemos ao Senhor, por isso nós louvamos o teu nome, e por isso nós aplaudimos o Senhor, para a honra e glória do teu nome. És o Senhor, Deus, és o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. Glórias ao teu nome, glórias ao teu nome. Renda-se ao Senhor, e você verá os milagres que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Sente-se um pouco. Nosso informativo está no ar com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. O Mini está a todo vapor. Na semana passada, o culto de consagração de filhos a Deus e o Day Out marcaram a vida de todos que participaram. Confira. Se você ainda não é batizado, não perca mais tempo. Fale com nossa equipe de integração ou ligue para nós e faça sua matrícula no curso de batismo, que é totalmente de graça. Mas se você já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado neste mês.
E para isso você pode falar com nossa equipe de integração. Pode ligar para nós ou ainda falar com o seu líder de célula. Aproveite! Você que está frequentando a nossa igreja regularmente, mas ainda não é membro, o convidamos a fazer parte de nossa família. Queremos ver você mais pertinho da gente, fazendo parte de nossa história. Por favor, passe no balcão, ali no hall da igreja e deixe apenas seu telefone, seu nome ou e-mail que entraremos em contato. Mas se quiser, pode ligar direto no nosso telefone. Estamos esperando por você. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Assim está escrito na Bíblia e no meu coração de criança também. Na igreja tem um espaço preparado para atender crianças que acabaram de nascer até a idade da pré-adolescência. Um lugar cercado de muito carinho. O Ministério Infantil. No Mini, a alegria de estar aprendendo a palavra de Deus nunca termina. Além de várias atividades aos sábados e domingos, acontecem momentos de muito aprendizado, também em dias da semana. É preciso que pessoas compromissadas ocupem lugar dentro dos coletes coloridos do Mini e tenham a honra de contribuir com o crescimento do reino do Senhor, ministrando em nossas vidas. Para que isso aconteça com excelência, o Mini promoverá a capacitação de facilitadores nos dias 7 e 8, das 19h30 às 21 horas e dia 9, das 9 horas às 11 horas da manhã. Não deixe esse espaço vazio. Participar é um presente de Deus para você e para as crianças também. Atenção, líder, supervisor e coordenador de célula. Domingo que vem, às 10 horas, teremos nosso Tadel. Esperamos vocês e seus líderes. Não faltem. GRIFAC, Grupo de Integração da Família Cristã, convida todos os casais que já participaram do encontro para o início das reuniões de trabalho. Nesta quinta-feira, dia 17, às 7h30 da noite, na sala 113. Não esqueçam que teremos aquela confraternização e contamos com a participação de todos. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essa e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz do Senhor, amém? Que povo bonito, é o povo de Deus. Glória a Deus. Estamos muito felizes, parabenizamos os papais que têm ensinado os seus filhos. Quantas crianças hoje já trouxeram o seu meio quilo, e com alegria eles ofertaram ali no Ministério Infantil para abençoar outras vidas de outras crianças que precisam. Então vocês são de parabéns, papais, estão ensinando, estão passando princípios que valerão para a vida inteira, e são princípios bíblicos. E hoje nós continuamos aprendendo da palavra de Deus. Nosso princípio hoje diz que nós devemos levar os nossos familiares a Jesus. O povo de Deus leva seus familiares a Jesus. Nós estamos estudando no livro de Atos, e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da história contada ali, onde fala que Paulo e Silas foram presos, porque eles estavam espalhando esse amor de Jesus. Eles não estavam contendo-se de tão grande que era o amor de Deus, eles estavam espalhando esse amor e eles foram presos por isso. Mas mesmo ali presos, entre algemas, eles estavam glorificando o nome de Deus. Mesmo na dificuldade, eles estavam felizes, porque eles tinham consciência de que eles estavam fazendo o que a palavra de Deus ensina. E ali na prisão, o carcereiro, ficou desesperado, porque o Senhor abriu a prisão para que ele saísse, mas eles não saíram porque Deus tinha um plano especial para a família do carcereiro. E foi quando ele conheceu Jesus, e aí Paulo disse para ele, creia no Senhor
e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. E essa promessa não foi só para ele, para o carcereiro, não. É para você também, é para nós, é para as nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes. Amém? Então, convido a igreja a se colocar em pé. E nós vamos falar esse versículo. Eu quero dizer para você que você pode orar e clamar ao Senhor pelos seus familiares, que esse amor de Deus é para todos. Vamos todos falar o versículo, então. Creia no Senhor e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Atos 16, 31. Coloque a mão na cabeça do seu filho e comece a interceder pela vida dele. Interceda para que realmente ele seja um profissional de sucesso, para que ele seja realmente um líder na casa do Senhor de sucesso, que ele alcance muitas outras vidas, levando a palavra, que ele seja um missionário, um pastor, o que você deseja para a vida do seu filho. E que ele realmente possa cada dia dizer, eu creio no Senhor e a minha família é do Senhor Jesus. Pode interceder pela vida do seu filho agora. E a igreja pode interceder por todas as nossas crianças, nossos facilitadores. O Senhor está ouvindo a nossa oração. Ele quer ouvir o que você deseja para a vida do seu filho. Deus, nós te louvamos porque o Senhor está aqui. E a tua igreja clama, Senhor, diante da nossa necessidade, ver os nossos filhos abençoados, prosperando. Nós queremos ver, ó, realmente, ó Deus, os nossos filhos sendo felizes, ó Deus, com famílias estruturadas, com famílias que creem no Senhor Jesus. Queremos ver os nossos filhos com uma profissão, ó Deus, de sucesso. Queremos ver os nossos filhos liderando células, ó Deus, pastoreando pessoas, cuidando de vidas. Queremos ver os nossos filhos levando a tua palavra onde o Senhor mandar, ó Deus. Nós queremos ver, ó Deus, as crianças da tua igreja, as crianças que têm vindo aqui hoje entendendo a tua palavra e crescendo, ó Deus, contigo, ó Deus, abençoando vidas, ó Deus. Que todos nós possamos, ó Deus, espalhar o teu amor, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, realmente levanta essa geração, ó Deus, como uma geração que dá certo, que vai à frente, que é exemplo, ó Deus, em nome do Senhor. Nós clamamos pelas nossas vidas como pais, como líderes, como igreja, para sermos exemplo para os nossos pequenos, ó Pai. Nós queremos ser usados por Ti, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode nos usar, pode nos capacitar a cada dia, e nós clamamos isso, nós desejamos a Tua presença nos usando a cada dia, Deus. Pai, ó Deus, nós te louvamos pela vida de cada facilitador que está aqui nesta noite, que o Senhor levantou, ó Deus, que tem usado, ó Deus, para, ó Deus, abençoar a vida dessas crianças. Te louvamos porque o ensino tem sido uma bênção na vida dos nossos pequenos. E clamamos que nessa noite o mover do Teu Espírito Santo seja grande na vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes e depois as nossas crianças. É isso aí, uma linda salva de palmas para as nossas crianças, pré-adolescentes, para os nossos monitores, para os pais parceiros. Joia, podem sair. A igreja pode se assentar. Ok. Olha que turma de campeões, hein? Olha só que beleza. Que bom, que bom, que bom. Joia. Ok. Meus queridos líderes, supervisores, onde é o lugar de vocês? Quantos líderes de células, supervisores, coordenadores nós temos aqui? Isso. Onde é o lugar de vocês mesmos? Lembrou? Bem pertinho. Então, aproveite esse movimento, esse tempo de movimentação. Venha aqui, ocupe as primeiras fileiras aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Uma linda salva de palmas para os líderes de célula, que nos são tão caros, tão preciosos e que pastoreiam o rebanho de Deus com a equipe pastoral dessa igreja. Sempre façam isso, viu? Não precisa pedir. Aliás, eu queria evitar de estar lembrando você. Sempre vem aqui para frente, porque assim você nos ajuda, sua presença nos ajuda. E até no momento de encaminhar as pessoas a Cristo, vocês estão bem pertinhos aqui de nós. Amém. Quem
Não vou fazer essa pergunta não, especialmente para as mulheres. Eu ia falar quem tem mais de 30, 40 anos, mas acho que isso não fica bem. Mas alguns de nós lembram-se de uma propaganda de televisão que diz assim: a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... No meu caso, irmãos, nem a voz e nem os cabelos. Os cabelos se forem, e a voz, vocês viram, né? Tá arrebentada. Eu peço perdão por falar de um modo meio estranho, assim com vocês, porque a minha voz não está bem. Mas eu tenho duas ênfases e vou fazê-lo rapidamente. Primeiro, o Tadel, domingo que vem de manhã. Então todos nós deveremos vir, mesmo para despedir do Tadel, que será o último Tadel mensal, 10 horas da manhã. Você traga seu líder em treinamento, traga o núcleo da sua célula, viu? Líder de célula, se esforce para trazer ao Tadel o núcleo da sua célula. Você quer multiplicar, quer fazer isso num tempo normal, com menos sofrimento? Presta atenção no seu pastor. Se você quer saúde na multiplicação, quer fazê-la num tempo joia e com qualidade, aproveite o Tadel para trazer o núcleo da célula. Isso é importante. E o Tadel, a partir de agosto, será semanal, às terças-feiras. O culto que nós temos terça nobre será transferido para a quarta, e então daí em diante a quarta será nobre também. Se alguém frequenta o culto de terça-feira e só tem essa disponibilidade, algumas pessoas, por incrível que pareça, tem o seu sábado ou o seu domingo na terça-feira. Quem trabalha na feira, por exemplo, tem a terça livre. Não tem problema, venha para o Tadel, tá bom? Você não vai ficar sem culto, venha para o Tadel, porque é um cultaço maravilhoso. Mas o Tadel é bem focado em liderança, então você saiba que de agosto em diante nós precisamos de você, líder em treinamento, núcleo da célula, nas terças-feiras, e você vai ver como a sua célula vai ganhar em qualidade, em conhecimento do projeto de Deus, para a multiplicação, para o discipulado e coisas assim. Então, terça-feira, a partir de agosto, e na primeira terça-feira estará conosco quem? O meu discipulador amado, pastor Domingos Jardim da Silva, lá da Primeira Igreja Batista de Marília. Então, o primeiro Tadel, para começar muito bem, bem animados, bem orientados. Então, o meu discipulador virá de São Paulo para participar conosco, você não deve faltar. Primeira ênfase. Segunda, quantos de vocês aqui, há cerca de 2 meses, me ouviram falar o seguinte: quem tem um chamado, quem quer se preparar para a obra de Deus, quem é talvez um aposentado, mas agora tem tempo, quer se preparar melhor, quem quer fazer um curso de seminário, levante a mão. Naquela época, eu chamei para uma reunião na segunda-feira. Quantos daqui estiveram naquela segunda-feira ou levantaram as suas mãos? Aí, joia. Alguns, obrigado. O curso já está formatado, e aqui na tela você vai ver como que você vai tomar informações. Nós já estamos no período de inscrições, e você vai ligar para o seminário à tarde e à noite. De manhã não funciona. 3306-7048. Vamos ler juntos? 3306-7048. Ou escrever para mim. Mas eu prefiro que você ligue lá no seminário. palavra@primeirabatista.org.br. O curso foi formatado para um período de protótipo. Então nós prototiparemos o curso nesse semestre da seguinte maneira: segundas e quartas-feiras, porque terça você tem Tadel. Serão apenas 50 vagas presenciais lá no seminário. Quem conhece a Igreja Universal do Reino de Deus na Avenida Mato Grosso? Levante a mão. Ok, sabe onde é o seminário? O quarteirão de trás, na antiga Rua da Feira, bem na esquina. Então 50 vagas estarão sendo oferecidas lá, são vagas presenciais. Outras 50 vagas online. O que é online? Assim como nós temos o culto online, nós teremos lá uma sala estúdio, a sala com 50 alunos, mas haverá uma projeção em tempo real pela internet para aqui na igreja, os que são da nossa igreja, terem essa aula segunda e quarta-feira com 1 ou 2 monitores aqui. Então, o período de inscrição é agora, você tem que ligar imediatamente. As pessoas que têm porte de diploma, então obviamente tem preferência nessas vagas. Aqueles que já têm condição de fazerem um curso superior, tem o segundo grau, né? Tem possibilidade de fazerem o seu vestibular, devem ligar. O vestibular é pessoal e você marca a hora e data e vai lá fazer.
Então, é bem pessoal, personalizado. Em havendo o preenchimento das 50 vagas lá, as pessoas virão, da nossa igreja estarão aqui. Então, online, teremos aqui 1 ou 2 monitores que acompanharão vocês e farão a coisa ficar bem aproximada. Esse conteúdo, além de ser colocado na internet, ele será gravado. E a partir então de fevereiro do ano que vem, nós estaremos oferecendo isso numa escala maior para o estado e, se tudo der certo, para o Brasil e para o mundo. Hoje, no culto das 10 horas da manhã, nós tínhamos aqui um missionário da Tailândia. E ele falou, puxa vida, será que eu posso fazer? Para você ver a importância desse curso. É um curso de formação ministerial com ênfase em células, pequenos grupos e discipulado 1 a 1. É um curso superior, mas não tem vinculação com o MEC. Por quê? Porque é um curso ministerial, é um curso vocacional. Então, ele não vai diplomar alguém pelo MEC, porque ele tem um outro objetivo, é vocacional, ele é confessional. Eu terei o privilégio de dar, às quartas-feiras, o primeiro módulo da área prática, que é a igreja, célula, o poder da igreja nos lares. Vai ser maravilhoso, vai ser gostoso, estou muito animado, preparando aulas, dando muito mais concretude, aos argumentos teológicos, históricos da visão celular. Será joia demais. Então, terça-feira, nossa produção já está conectada conosco. A partir de terça-feira, essas informações estarão no site da nossa igreja, que é, por extenso, primeirabatista.org.br. E você pode escrever então também para a palavra @primeirabatista.org.br e vai ter as orientações. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Vai ser maravilhoso. Isso não existe no Brasil, sabia? Não existe no Brasil. Vai ser uma coisa singular e vai promover a glória de Deus e muita capacitação para o povo de Deus. Pastor Jefferson. Mais uma vez, boa noite, para quem não estava aqui lá no comecinho. Culto das 17, eu estava conversando com uma senhora, e eu perguntei para ela assim, querendo saber quem a convidou, eu perguntei como que a irmã chegou até a igreja, se ela tinha vindo, assim, através de um convite, ou através, enfim, quem a tinha convidado, né? E eu perguntei, como a irmã chegou até a igreja? Ela falou, a pé, pastor. A pé, eu moro aqui pertinho e vim a pé. Aí eu olhei e falei assim, não, tá, quem a convidou? Ela falou, não, ninguém me convidou. E eu falei, mas então, como que a senhora chegou aqui? Aí eu pequei com o maior medo dela responder de novo, a pé, né? Mas ela falou, não, ninguém me convidou. Eu moro aqui perto, então, passando por aqui, eu e minha mãe queríamos vir a uma igreja, e vimos a igreja de vocês e passamos aqui. E entramos. Aí eu já pensei assim e lembrei, né, pastor? Ela foi convidada pelo Espírito Santo. Aí eu fiquei mais feliz e sorridente, assim, orgulhoso, cheio de mim, dizendo assim, puxa, como é bom saber que o Espírito Santo está convidando pessoas para entrar por essas portas, para sentar nessas cadeiras e ouvir uma própria palavra, a palavra dele mesmo, do Senhor na vida dessas pessoas. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo te convidou também para estar aqui. E talvez o Espírito Santo tenha agido através de uma outra pessoa, que estendeu um convite para você, que de alguma maneira convidou você para vir aqui. E aí você está aqui agora sentado, ouvindo uma palavra, participando do culto conosco, já está sentindo aquele mover do próprio Espírito na sua vida. E eu quero muito conhecer você. Quero que a igreja te cumprimente. Eu quero te cumprimentar através das mãos da igreja. E eu gostaria que você, se for possível, se levantasse. Então, eu quero conhecer você que nos visita agora, pela primeira, segunda ou terceira vez, que você fique em pé, por favor. Quem está aqui? Olha quantas pessoas lindas! Igreja, por favor, cumprimente essas pessoas,
dá um abraço, pergunte pelo nome. Fala assim, olha, você é muito bem-vindo. Quem te trouxe foi o próprio Espírito Santo, meu irmão. Olha, quem te trouxe foi o próprio Espírito Santo de Deus. As pessoas só serviram de boca para o Espírito, serviram de voz para o Espírito, mas quem os trouxe nessa noite foi o Espírito Santo de Deus. Sabe por que eu tenho essa certeza? Porque Ele, o Espírito Santo de Deus, vai falar com você. Tá certo? E nós vamos adorar o Senhor agora de duas maneiras. Uma louvando ao Senhor com as nossas vozes. E outra, entregando ao Senhor nossos dízimos. Nós temos aqui à frente 4 gasofilaços que ficam bem aqui, ó, lá do lado direito aqui outro, ali do nosso lado esquerdo e lá na ponta outro também. E nós vamos, enquanto cantamos essa música, adorando o Senhor com as nossas vozes, nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Vocês que são nossos visitantes, fiquem muito tranquilos. Isso aí é a nossa responsabilidade. Na verdade, responsabilidade não. É o nosso privilégio. É aquilo que nós entregamos ao Senhor, por Ele estar nos abençoando, por Ele estar dizendo, por Ele estar nos suprindo. Nosso grande provedor é Jesus Cristo. Então nós entregamos agora nossos dízimos e ofertas, enquanto cantamos esse louvor ao Senhor. Levantar as mãos.
Aleluia. Glória a Deus. Aplauda mais forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não pode se assentar. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Graça e paz, amém? O pastor Jefferson estava contando da irmã, que ele perguntou, como que a irmã chegou aqui? E ela falou, a pé. Aí eu lembrei que eu ia cumprimentar os irmãos na graça de Jesus. Aí eu lembrei de uma outra história, né? O pastor Gilson foi cumprimentar uma irmã aqui na igreja. Falou, e aí, irmã, tá na graça? Aí ela falou, não, pastor, estou aqui na Batista. Então, às vezes acontece esse desencontro de comunicação, né? Tá na graça? Não, estou aqui, pastor, firme e forte. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Você deve notar uma pequena inversão na ordem do culto. Geralmente nós celebramos a ceia e depois nós vamos para a mensagem. Hoje nós vamos fazer o oposto, já que a mensagem, já que o nosso estudo será sobre a ceia do Senhor. Então, por isso é que a gente fez essa alteração. 1 Coríntios 11, nós vamos ler 17, do versículo 17 ao 34. 1 Coríntios 11, 17 a 34. Eu tive o privilégio, grande privilégio, de compartilhar essa reflexão no domingo passado pela manhã, os cultos da manhã. E agora eu tenho o privilégio de novo de fazer isso com os irmãos. Nós vamos refletir um pouco sobre a ceia, porque a ceia do Senhor é uma ordenança de Jesus. Assim como o batismo, a ceia é algo que nós praticamos como igreja e é um momento extremamente importante que deve ser feito com discernimento por parte da igreja. É por isso que nós vamos refletir sobre a ceia hoje. Geralmente nós temos aqueles 10 minutos, a apresentação dos elementos, mas conversando, né, entre os pastores e com o pastor Gilson, nós estávamos pensando que é muito válido a gente refletir um pouco mais profundamente sobre algumas coisas, né? Porque senão, às vezes, né, a pessoa vem para a nossa igreja, aceita Jesus, fica aqui por 10, 15, 20 anos, nunca escuta, nunca aprende exatamente, mas onde que começou a ceia? Por que a gente faz assim? Por que a gente não faz de outro modo? Né? E como a ceia ela é extremamente importante, e nós temos, meus irmãos, a consciência de que do púlpito nós também precisamos formar a espinha dorsal teológica da próxima geração, é importante a gente falar desses assuntos. Então, essa reflexão nasceu de uma conversa que eu e a minha esposa tivemos no estacionamento de um hospital. Nós estávamos conversando com alguns amigos, líderes de célula, depois de uma visita que nós fizemos, a gente estava conversando com eles no estacionamento e eles falaram assim, olha, a gente vem de um contexto religioso e a gente não entende muito bem algumas diferenças que a gente vê entre as igrejas e a ceia. Por que a gente celebra a ceia assim? O que significa algumas dessas coisas? E por se tratarem de irmãos muito queridos, líderes de célula, a gente acendeu essa luz e falou assim, olha, acho que é um momento muito propício de nós investigarmos, sabermos aquilo que a palavra diz sobre a ceia do Senhor. Você está com a Bíblia aberta aí, 1 Coríntios 11, versículo 17. Vamos ler. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, problemas, e em parte eu o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, Paulo está falando aos crentes, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um outro tem fome, e outro ainda embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso eu não vos louvo.
porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, e isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Mas se alguém tiver fome, coma então em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Ok, um texto um pouco longo, com algumas coisas muito importantes que nós vamos salientar, mas eu sempre achei a ceia assim um momento muito legal, né? Desde criança, eu fui criado dentro da Igreja Batista. Meu pai, quando eu nasci, já era pastor, então eu sempre vi a ceia do Senhor ser celebrada, né? E eu assim achava o máximo. Eu não sei se aqui existe alguém que frequenta a igreja desde a época do templo antigo, daquelas colunas lá na frente. Tem alguém dessa época, não? Olha aí, tem bastante gente até. E aí, vira e mexe, alguém me encontra no corredor e fala assim: eu lembro de você que ficava correndo, fazendo bagunça nos corredores, né? Era eu mesmo. E aí eu lembro que a gente então tomava ceia, e eu ficava assim, eu achava o máximo, né? O copinho, o pãozinho, e eu queria muito tomar ceia, mas não podia, né? Porque só quem é batizado, né? Quem entregou a vida a Jesus e foi batizado, então participa da ceia. É para os membros da igreja. E aí eu falava: puxa vida, eu queria tanto participar desse negócio, queria comer esse pãozinho, tomar esse suco, ver que gosto que tem, né? E eu ficava doido. E aí uma vez eu falei assim: já sei o que eu vou fazer. Vou levantar a mão no apelo, vou entregar a vida a Jesus, vou lá, vou batizar, depois eu vou poder tomar ceia. Eu falei: beleza. Aí teve o culto, eu levantei a mão lá, né, todo orgulhoso. E aí as pessoas, eu fui lá na frente, aí as pessoas, né, abraçaram e me deram parabéns. Aí eu fiquei feliz, agora eu vou tomar ceia. Mas aí depois de um tempo, caiu aquele temor no meu coração, entendeu? Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou mentindo. Ai, meu Deus do céu, a mão do Senhor vai pesar sobre a minha vida. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade nessa época. E eu fiquei muito preocupado. Aí eu falei: como é que eu vou fazer agora? Todo mundo me viu lá na frente, já recebi parabéns do pessoal, eu vou falar que eu estava mentindo? Mas eu fiquei muito assim. Aí eu peguei um boletim, naquela época, no verso do boletim tinha umas linhas em branco, né? Para anotar o sermão. Aí eu fui e escrevi a minha confissão, meus irmãos. Escrevi minha confissão. Aí falei: olha, eu quero pedir perdão, porque eu não aceitei Jesus de verdade, era só porque eu queria tomar ceia. Aí eu escrevi a minha confissão e entreguei para meus pais, né? Aí eles leram, aí me abraçaram, me perdoaram e tal, aí ficou tudo legal. Inclusive a minha mãe disse para mim agora no intervalo do culto que ela ainda tem esse papel guardado, né? Falei: puxa vida, se eu soubesse eu tinha trazido para ler minha confissão ao vivo para os irmãos. Mas aí passou algum tempo, e aí eu estava sentado no culto, né? Tava eu e 2 amigos e a minha mãe do meu lado, né? Porque se minha mãe não sentasse quando eu estava com meus amigos, o pastor não pregava, de tanta bagunça que a gente fazia. Daí minha mãe estava do meu lado ali. E aí naquele dia, meus irmãos, adivinha o que aconteceu? O Senhor tocou meu coração e eu falei: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Só que aí não era por causa da ceia, era de verdade. Aí eu peguei e levantei a mão.
No que eu levantei a mão, a minha mãe pegou meu braço e abaixou. Vai ficar brincando de novo? Não aprendeu? Aí eu olhei para ela assim, sério, eu falei, não, agora é de verdade. Aí ela, desculpa. Aí eu levantei a mão. Meus 2 amigos que estavam do meu lado também levantaram a mão. Eu falei, mal me converti, já estou frutificando, né? Aí a gente se batizou e depois eu passei a tomar ceia e eu fiquei feliz. Mas dessa vez, meus irmãos, foi pelo motivo certo, tá bom? Bom, eu contei essa história porque a ceia, para aqueles que estão chegando, ou para aqueles que não conhecem, né, aquilo que se trata, a ceia do Senhor, existe essa ideia mística, até misteriosa, né? O que acontece quando nós estamos fazendo a ceia? De onde vem? Por que nós praticamos assim? Então, essa é a razão de nós estarmos aqui e meditarmos um pouco nesse tema. Então, para melhorar a nossa reflexão, eu dividi esse nosso estudo em 6 partes. Então nós vamos falar sobre a origem da ceia, as bases históricas da ceia do Senhor, a participação da ceia, a ação física envolvida na ceia, a ação mental envolvida na ceia, a ação espiritual envolvida na ceia e a seriedade da ceia do Senhor. Bom, a origem histórica da ceia do Senhor. Quando é que começou a ceia? A ceia começou, primeiro relato que nós temos desse momento é o próprio Jesus e os seus discípulos, uma noite antes dele ser crucificado, né, antes dele ser traído. Então ele se assentou com seus discípulos e teve a ceia, que nós chamamos de a última ceia. Foi nessa noite, foi nesse momento que Jesus instituiu a ceia como uma coisa que deveria acontecer continuamente para que nós nos lembrássemos de Jesus. Nós temos esse relato nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 falam a mesma coisa. Os 3 falam que Jesus estava com os discípulos. Os 3 falam que Jesus partiu o pão e deu graças. Os 3 falam que Jesus disse, olha, isto é o meu corpo, é partido por vós, façam isso, se lembrem disso, comam esse pão e bebam desse cálice em memória de mim. Lá em Lucas 22:19, né, diz assim, tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então, nós temos esse relato nos evangelhos. Jesus fez exatamente desse jeito. E depois de Jesus, a igreja cristã continuou a praticar a ceia, o partir do pão. Quando nós olhamos para o livro de Atos, escrito pelo médico Lucas, em Atos 2:42, você conhece bem esse texto, fala que a igreja perseverava no partir do pão. A expressão partir do pão no idioma original usa as mesmas palavras que Paulo usa em 1 Coríntios 10. Então, era realmente que os discípulos partiam o pão na ceia. Lá em Atos 20, versículo 7, diz que no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Então, a gente vê que ainda, já mesmo depois da conversão de Saulo, né, que virou o apóstolo Paulo, os discípulos partiam o pão, eles praticavam. Então, a ceia do Senhor é algo que nasceu em Jesus, que era praticado pelos primeiros cristãos. Então, isso que a gente faz aqui, a gente não faz do jeito que a gente acha que deve ser feito, porque da nossa própria vontade, as nossas próprias ideias, não. Nós buscamos ser fiéis àquilo que já era uma prática da igreja cristã. Por que nós falamos ceia do Senhor? Não falamos santa ceia, tá? Aqui na nossa igreja nós falamos ceia do Senhor. De onde vem esse termo? Não fomos nós que inventamos, né? Está lá em 1 Coríntios 11, no versículo 20, a primeira vez que aparece essa expressão, é Paulo que fala, né? Quando ele diz, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Então é daí que a gente extrai o nome, né? A ceia do Senhor. Nós não falamos santa ceia para que não haja nenhuma confusão. Porque quando você fala que a ceia é santa, é a santa ceia, algumas pessoas podem não compreender exatamente o espírito da coisa que nós fazemos aqui. A ceia, o pão e o vinho, ou o suco de uva que nós tomamos, eles não são santos.
eles não são consagrados, não são mais espirituais, não são convertidos, entendeu, gente? Não tem assim um negócio que o pão brilha no escuro. Não, é pão mesmo, é pão normal e suco de uva, tá? Ele é igualzinho o que você tem lá na sua casa. Então, a ceia não é santa. Por que nós estamos dizendo isso? Muitas pessoas se convertem a Jesus e elas vêm de um passado, de uma tradição católica apostólica romana. E nessa tradição apostólica romana, acredita-se que quando então o ministro ora pelos elementos da Eucaristia, acontece a transubstanciação. Ou seja, acontece uma ação espiritual onde o pão vira a própria carne de Jesus. E o suco de uva vira, ele se transforma no próprio sangue de Jesus. Por essa razão, por exemplo, por muitos anos, na tradição católica apostólica romana, os fiéis não podiam morder o pão, porque você estaria mordendo a própria carne de Jesus. Então você tinha que engolir, né? Nós não cremos dessa forma, por isso nós não chamamos de Santa Ceia, nós chamamos de Ceia do Senhor. Combinado? Amém? Então, legal. Essa é a origem histórica da Ceia do Senhor. Eu, na minha pesquisa, eu encontrei uma confissão de fé de uma igreja muito, muito firme na palavra lá nos Estados Unidos, a igreja Bethlehem, e os presbíteros dessa igreja escreveram a confissão de fé. Eu extraí um parágrafo que fala sobre a ceia, que eu achei muito interessante, e eu vou ler para vocês. Diz assim: acreditamos que a ceia do Senhor é uma ordenança na qual os crentes se unem, é o que nós estamos fazendo hoje, estamos juntos, e comem o pão que aponta para o corpo de Cristo. Então o pão não é o corpo mesmo físico, ele aponta para o corpo de Cristo, entregue pelo seu povo. E eles bebem do cálice do Senhor, significando a nova aliança no sangue de Cristo. Nós fazemos isso em memória do Senhor, e assim proclamamos a sua morte, até que ele venha. Aqueles que comem e bebem de maneira digna, participam do corpo e do sangue de Jesus, não fisicamente, mas espiritualmente. Com isso, pela fé, os crentes se apropriam dos benefícios que Cristo conquistou através da sua morte, e assim crescem na graça de Deus. Eu achei muito interessante porque essa confissão de fé, ela sintetiza tudo aquilo que nós vamos estudar aqui. A participação na ceia do Senhor. Quem deve participar da ceia do Senhor? Uma vez que a ceia é do Senhor, aqueles que devem participar são aqueles que são do Senhor. A ceia, ela não é uma refeição. Isso é até óbvio, né? Porque o pãozinho é bem pequenininho, não dá para matar nem 1/10 da sua fome, né? Então, mas ela não é uma refeição com o intuito de promover a solidariedade entre as pessoas, né? Não é uma refeição ecumênica. Não, Paulo não trata dessa forma. Aquilo que nós temos de notícia da ceia do Senhor no Novo Testamento é o que está aqui no capítulo 11. Era para a igreja, para aqueles que são do Senhor. Paulo deixa isso claro lá em 1 Coríntios 10, no capítulo anterior, versículos 16 e 17, quando ele diz assim, sobre a participação na ceia: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? Ou seja, quem bebe esse cálice está participando do sangue de Cristo. Só aqueles que entregaram a vida para Jesus participam do sangue de Cristo. E o pão que partimos não é uma participação no corpo de Cristo, é uma participação da igreja. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Quem é um só corpo? Nós, a igreja. Pois todos participamos de um único pão, que é o corpo de Cristo. Então, a ceia do Senhor, ela não é uma simbologia ecumênica, mas ela é uma participação no sacrifício de Jesus. Alguém que não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, não pode participar, até por causa das coisas que nós vamos ver daqui para frente. A ceia, ela tem um significado muito profundo,
muito profundo e espiritual. A própria Bíblia diz, nós lemos, que se alguém participa da ceia, ou seja, come o pão e bebe do cálice, e não faz isso com entendimento, essa pessoa come e bebe para a própria condenação. A Bíblia diz que por causa disso, por comer de qualquer jeito, beber de qualquer jeito, fazer esse momento aqui de qualquer jeito, algumas pessoas estavam doentes e outras estavam morrendo. Olha como é sério. Por isso que só pode ter esse entendimento quem nasceu de novo na fé. Isso quer dizer então que agora todos os que não entregaram ainda sua vida para Jesus, ou que não se batizaram, devem se levantar e sair do templo para que a gente celebre a ceia? De modo nenhum. Até porque um dos significados da ceia é proclamar a morte de Jesus até que ele venha. Então, quando nós estamos diante dessa mesa, nós estamos proclamando para o mundo aquilo que Jesus fez na cruz. É muito importante que você esteja aqui. Isso aqui não é uma reunião secreta. A gente te convida a participar até mais vezes, vir quantas vezes você quiser. Você sabe que na igreja primitiva, eu já falei isso aqui uma vez, como os cristãos eles eram perseguidos, eles tinham que se reunir escondidos, né? Então eles se reuniam nas casas, nas catacumbas, nas cavernas, e aí eles celebravam a ceia. E havia uma fábula, né? Havia um mal entendido, um boato, uma fofoca que corria entre os judeus e os romanos. Eles falavam assim: olha, esses cristãos aí, eles são meio canibais, eles são antropófagos, porque eles fazem reuniões onde eles comem a carne do seu líder, e eles bebem o sangue do seu líder espiritual. Imagina, né? Gente, nós não temos esse intuito de fazer isso aqui a portas fechadas, nós não nos envergonhamos de participar da ceia do Senhor. Por isso você é convidado a estar conosco, né? E também entender o propósito pelo qual nós celebramos a ceia. Mas a participação é exclusiva para aqueles que são de Cristo. A ceia, ela deve ser feita no ajuntamento dos irmãos, no ajuntamento dos irmãos como igreja. Veja bem, no capítulo 11 que nós lemos, 5 vezes o apóstolo Paulo fala que eles celebravam a ceia quando estavam juntos como igreja. Lá no versículo 17, 18, 20, 33 e 34. Não vou ler todos, você pode marcar ali depois, você vai ler. Ele fala assim: quando vos ajuntais, não é para comer a ceia do Senhor, porque vocês estão fazendo tudo errado. Agora, quando vos ajuntais, quando vocês se ajuntarem, então esperem uns pelos outros. Isso nos indica que a ceia era um momento especial para ser celebrado por toda a igreja. Não era um negócio que eu fazia na minha casa. Não, deixa eu chamar aqui os meus filhos, aqui no almoço, vamos celebrar a ceia aqui. O próprio Paulo fala que essa não era uma refeição comum. Ele fala assim: ó, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão achando que virou farra a ceia. Aí vocês se ajuntam, aí os ricos trazem as suas cestas grandes de piquenique, cheio de coisa e tal, e aí os pobres não trazem nada, aí um começa a comer antes do outro, acaba a comida, fica a gente sem comer, o outro bebeu demais, ficou bêbado, vocês estão fazendo tudo errado. E Paulo fala assim: vocês porventura, vocês não têm casa para fazer isso? Você quer comer, meu irmão? Come em casa. Isso aqui não é uma refeição comum onde você come de qualquer jeito. Aqui nós estamos nos lembrando, fazendo algo muito poderoso. Por isso que nós, por exemplo, não celebramos a ceia nas células. Nós celebramos aqui, no ajuntamento de todo o corpo. Porque se eu estou na célula e eu sei que tem um convidado que não é cristão ainda, que não entregou sua vida a Jesus, vai ficar até complicado, né? Quem participa, quem não participa. Aqui nós não conhecemos todas as pessoas, né? Aqui nós confiamos no exame pessoal de cada um, mas na célula ia ficar uma coisa até complicada de se fazer. Então a ceia do Senhor, ela é para aqueles que são do Senhor, porque ela tem significados espirituais que só quem nasceu de novo consegue compreender. E também, se uma pessoa participar da ceia sem discernimento, é pior para ela. Por isso, a ceia do Senhor, ela não é uma refeição, ela não é um momento ecumênico, ela não tem este significado, senão a proclamação da morte de Jesus e a memória daquilo que ele fez. Amém? Vocês estão aqui, gente? Está muito difícil, não? Não, beleza. Vocês sabem que Paulo, a
parte do Novo Testamento onde nós aprendemos bastante sobre a ceia é quando Paulo fala à igreja de Corinto, né, aos coríntios. Então, quantas cartas, vamos ver se vocês estão bom de EBD, né? Quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto? Quantas? 3, gente. Olha aí a curiosidade, né? A maior parte dos estudiosos acredita realmente, nós temos indícios que Paulo escreveu 3 cartas para a igreja de Corinto, e que a segunda carta se perdeu. A gente não sabe onde está a 2 Coríntios. Então a gente pegou a 3ª carta e colocamos como segunda. Então, na verdade, 2 Coríntios, na verdade, teria que ser 3 Coríntios. Mas como a gente não tem a segunda, deixou a segunda mesmo. Então, para você saber. Mas é aqui que a gente aprende o significado da ceia. Algumas pessoas acreditam que a ceia era um ritual até judaizante. Ou seja, era um ritual só para aqueles que são judeus, ou que vieram do pano de fundo do judaísmo. Por quê? Porque eles já celebravam a ceia se lembrando da Páscoa. Vocês lembram? Da libertação, o sangue do cordeiro, os pães sem fermento. Então algumas pessoas falam assim, não, isso aí Jesus fez só com os judeus. Mas aqui Paulo está falando para os crentes de Corinto, que não eram judeus, eram gentios, eram gregos. Então a ceia do Senhor é para a participação de todos os crentes, de todas as épocas, e nossa também. Qual é então a ação física envolvida na ceia? Simples, né, gente? É comer, nós comemos o pão e nós bebemos o fruto da vide, que é suco de uva ou vinho, né? Algumas igrejas, elas celebram a ceia do Senhor mensalmente, como é o nosso caso. Nós celebramos a ceia do Senhor todo primeiro domingo do mês, em todos os cultos. Esse domingo especialmente nós estamos fazendo no segundo. Semana passada a gente teve um evento especial, que foi o culto do amigo. Mas normalmente, todo primeiro domingo, nós celebramos a ceia. Outras igrejas fazem isso semanalmente, o que eu acho até interessante, né? Todas as vezes que eles se reúnem, eles se lembram do sacrifício de Jesus. Mas não existe nenhuma direção específica na Bíblia quanto à frequência que nós devemos fazer isso. Uma outra ação que nós temos quando nós comemos o pão, bebemos do cálice, é que nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Então nós temos esse efeito de anunciar. Nós estamos fazendo isso aqui, que é um memorial para nós, é algo muito importante, mas nós estamos também anunciando a salvação, estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Essa é uma das ações envolvidas também na ceia. Mas a ação mental da ceia, ela é muito importante. A ação mental que nós praticamos na ceia, que está envolvida na ceia, é a memória. Nós nos lembramos. Jesus falou, fazer isto em memória de mim. A ceia então é um memorial. O que é um memorial? É algo que ajuda você a se lembrar de alguma coisa. Há algum tempo atrás, uma irmã da nossa igreja falou assim para nós, para nossa família, falou, olha, eu fui no Museu do Holocausto judeu, né, pelo nazismo alemão, e lá no Museu do Holocausto tem um memorial, né, com vários nomes de judeus que foram mortos pelo Holocausto. E lá tinha 95 pessoas com o sobrenome Breder, né? Ele falou, então, o sobrenome Breder, nós já sabíamos que era de ascendência alemã, mas eram alemães, eram judeus alemães, que morreram também no Holocausto. Quando aquela mulher leu aqueles nomes naquela placa, isso não quer dizer que aqueles 95 parentes meus estavam enterrados ali naquele lugar. Aquilo era um memorial, era para que as pessoas se lembrassem do que aconteceu. Da mesma maneira, a ceia, quando nós estamos celebrando a ceia aqui, nós estamos nos lembrando daquilo que Jesus fez na cruz, que Jesus nos perdoou na cruz do Calvário. Isso é muito importante também para você saber, sabe por quê? Também, em algumas tradições cristãs, acredita-se que quando a gente come o pão e que a gente bebe o cálice, os nossos pecados são perdoados. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus morreu uma vez só pelos nossos pecados, pecado de toda a raça de todos os tempos. Está lá em Hebreus. Então, quando que Jesus nos perdoou? Na cruz. É disso que nós nos lembramos.
Nós não estamos perdoando pecados quando estamos comendo a ceia, de maneira alguma. Nós já fomos perdoados. Nós apenas nos lembramos. Por isso é tão importante que quando você está tomando a ceia, meu irmão, minha irmã, a sua mente não fique vagando. Não é hora de você ficar cantarolando, não é hora de você ficar refletindo na vida, não é hora de você ficar pensando no que você vai fazer amanhã, ou que a Argentina perdeu a Copa. Não é a hora da sua mente ficar, ou sei lá, né, você esperando assim, alguma coisa mística cair na sua cabeça. A ação envolvida na ceia é quando você voluntariamente direciona a sua mente para aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Meus irmãos, eu estava lendo um livro recentemente chamado Cristianismo Sem Cristo, de um teólogo inglês chamado Michael Horton, muito bom. E ele fala que existe, a gente vê muito isso hoje em dia, cristianismo sem Cristo. O cristianismo sem Cristo, que a gente mais vê, é aquele cristianismo centrado no homem, né? Nas bênçãos que o homem pode receber, na prosperidade pessoal, na cura. E as pessoas só querem Jesus por causa das bênçãos dele. Esse é um tipo de cristianismo sem Cristo. Mas ele fala de um outro cristianismo sem Cristo, mais sutil e igualmente preocupante, que é o evangelho, o cristianismo do esforço pessoal. Em muitas igrejas, a ênfase é tão grande naquilo que você deve fazer por Jesus, e você tem que fazer por Jesus, e vamos ganhar o mundo, vamos pregar para todo mundo, e você lidera a célula, e você discipula, e você faz um monte de coisa, e o seu cristianismo está envolvido só naquilo que você faz. Esse é um cristianismo sem Cristo. Por isso que a ceia é importante, porque é esse momento que a gente se lembra de que nós não estamos aqui por causa do que a gente faz, nós estamos aqui por causa do que Ele fez. Nós não estamos aqui por causa do nosso esforço, estamos aqui por causa da entrega de Jesus. A ceia é importante por causa disso, ela firma os nossos pés numa realidade que nós não podemos esquecer. Ela nos sintoniza novamente no Evangelho da Graça, do Jesus que se fez homem e morreu pelos pecadores. É isso que nós fazemos na ceia, nós nos lembramos, nós reciclamos a nossa fé, nós voltamos à essência. A gente pode dizer: Senhor, eu não estou aqui por causa desse prédio, eu não estou aqui por causa daquele homem que está lá na frente, eu não estou aqui por causa de mim mesmo, eu estou aqui por causa do sangue de Jesus que escorreu por mim na cruz. Isso é cristianismo verdadeiro, esse é o cristianismo que coloca Jesus no seu lugar. E a ceia então é a oportunidade de você fazer isso, de você se lembrar, porque, meu irmão, Jesus não é um emblema, Jesus não é uma figura numa cruz. Você se lembra daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Isso aconteceu, meu irmão, não é uma história que inventaram. Deus, o próprio Deus se encarnou, nasceu de uma mulher, esteve entre nós. A cruz era de madeira, de verdade, era sangue de verdade que escorreu, era pele de verdade, carne rasgada de verdade. A nossa fé não é produto de misticismo, a nossa fé é histórica. Algo aconteceu no passado que mudou a história do mundo. É disso que nós nos lembramos quando nós celebramos a ceia. Por isso a gente não deve deixar a mente ficar vagando. A gente deve direcionar a nossa mente à cruz do Calvário, lembrando de que aquilo foi real, aquele sacrifício foi suficiente. Não é produto de religiosidade. Jesus é vivo, Ele está vivo, Ele morreu, Ele se entregou, Ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aleluia! Essa é a nossa fé, não é crendice. E esse é o momento de você se lembrar, de você fechar seus olhos e você imaginar você ali nos pés daquela cruz, e o seu Senhor pagando o preço do seu pecado, por amor. Ele te amou. Nós nos lembramos desse amor. É tão gostoso, a gente fala aqui, nós pregamos, e você vai vencer as suas crises, e várias outras coisas, nós oramos, nós falamos de tantos assuntos aqui nesse púlpito, na igreja, mas a nossa fé,
ela reside naquele momento, a cruz do Calvário. E nós jamais seremos uma igreja que vive o cristianismo sem Cristo. Jamais queremos ser uma igreja que dá mais ênfase naquilo que você pode fazer por Jesus do que aquilo que Ele já fez por você na cruz do Calvário. Amém. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Precisamos ser essa igreja que, quando celebra a ceia do Senhor, está diante dessa mesa, nós pegamos esses elementos, e ainda que sejam comuns, a gente pega com temor, e nós nos lembramos que nós estamos participando dessa mesa porque nós não éramos dignos e Ele nos reconciliou com o Pai. Essa é a ação mental envolvida na ceia. Nós nos lembramos, nós direcionamos a nossa mente voluntariamente para aquele momento. Mas também existe uma ação espiritual envolvida na ceia. Qual é a ação espiritual? Só para eu reler aquela confissão, diz assim: aqueles que comem e bebem de maneira digna participam do corpo e do sangue de Jesus. Uau, o que é isso? Participar do corpo e do sangue de Jesus, não fisicamente, porque esses elementos não viram carne e sangue, mas espiritualmente. Com isso, os crentes se apropriam pela fé dos benefícios que Cristo conquistou através da sua morte e assim crescem na graça de Deus. Espera aí, que agora o negócio fica... O que é participar do corpo e do sangue de Jesus espiritualmente? Isso é bíblico? Não, peraí, cara, eu não sei o que é isso. Se você voltar um capítulo, Paulo vai explicar nos versículos 16 e 18, do capítulo 10, ele vai dizer assim: não é verdade que o cálice da bênção, esse que está aqui do lado, que abençoamos, é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Aí ele faz uma analogia: considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Paulo fez essa analogia comparando com o sacrifício dos judeus. A pessoa levava o sacrifício para obter perdão dos pecados. O sacrifício era morto ali na sua frente, o sangue escorria, parte era para o sacerdote e parte do sacrifício aquele ofertante comia. Simbolicamente, o que ele estava dizendo? Aquele perdão dos pecados, eu me aproprio dele. Eu participo, aquilo que o sacrifício faz por mim recai sobre mim. Então é assim que aquele que oferece um sacrifício, ele participa do altar. E Paulo diz: quando nós comemos e quando nós bebemos o cálice, nós participamos do corpo e do sangue, não fisicamente, mas espiritualmente. Quando Jesus morreu por você na cruz, a Bíblia diz que Ele conquistou, que Deus nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos nas regiões celestes. A Bíblia diz que Jesus é o sim de Deus para todas as suas promessas. Vocês viram aquele acidente que aconteceu lá em Belo Horizonte, né? Aquele viaduto que caiu. Eu fiquei olhando aquela cena, e as máquinas então quebrando todo aquele concreto para liberar aquela pista, uma pista muito grande, que estava causando um transtorno lá em Belo Horizonte. Os carros não podiam trafegar por aquela via, porque havia aquele impedimento. A partir do momento que sai aquele impedimento, então a via fica livre. Era assim que nós estávamos sem Cristo. As promessas de Deus não podiam chegar até nós, porque havia o bloqueio do pecado. Quando Jesus morre, esse obstáculo é removido. E agora as bênçãos de Deus nos encontram como uma cachoeira. Meus irmãos, então quando nós estamos comendo, estamos bebendo, não são os elementos que fazem isso, mas pela fé, quando você come, você diz: Senhor Jesus, eu estou comendo esse pão, eu estou bebendo desse cálice, porque o Senhor morreu por mim.
E eu creio que, embora eu esteja enfermo, há cura no Senhor. Então, eu quero me apropriar dessa cura. Eu quero me apropriar da vida que o Senhor conquistou por mim. Isso é só um simbolismo, mas pela fé, nós participamos de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. A saber, vida eterna, paz com Deus, prosperidade, alegria, vida eterna, todas essas coisas, elas estão à nossa disposição para que nós nos apropriemos dela através da fé. Então, quando nós participamos aqui do corpo e do sangue de Jesus, é esse momento onde nós direcionamos a nossa mente para aquele momento, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, que Ele morreu por nós, pelo nosso pecado, para nos ligar com Deus, remover o obstáculo. As promessas de Deus agora têm caminho até nós, e pela fé, você se apropria dizendo: Senhor, eu sou o que a tua palavra diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso é se apropriar pela fé, é refazer a sua aliança, compromisso com o Senhor. Eu gostaria até de já convidar os irmãos que vão participar conosco na distribuição dos elementos, para que venham tomando o seu lugar, né? Nós já vamos, em poucos momentos, fazer a distribuição dos elementos, então sintam-se à vontade para tomar os seus lugares aqui. E por último, meus irmãos, a importância da ceia do Senhor. Este momento é um momento sem igual. Este momento, ele não pode ser diminuído a um ritual de 10 minutos. Não pode ser feito de qualquer maneira. Paulo foi bem claro, ele disse assim: olha, vocês estão fazendo isso errado, vocês estão comendo e bebendo para a própria condenação, porque vocês estão fazendo isso sem discernimento. Sem discernimento. Estão comendo e bebendo indignamente. Veja que Paulo não está falando que quem é indigno não pode comer. Não é isso. Todos nós somos indignos. A mesa do Senhor existe porque nós somos indignos. Senão nós não estaríamos aqui. Mas o que é então comer e beber indignamente? O que é participar da ceia do Senhor do modo errado? Porque a Bíblia diz que é sério. Se você faz isso, você come e bebe para a própria condenação, pode ficar enfermo, e a Bíblia diz que Deus está até levando algumas pessoas por causa disso. Quando então você está com os elementos, você renova a sua aliança com Jesus, você se lembra da cruz do Calvário, amém? Você se lembra que o seu Senhor morreu por você ali, você se lembra que a sua vida agora pertence a Ele. Uma vez que você faz isso e você renova a sua aliança com o Senhor aqui, Deus leva a sério essa aliança. Agora, se você sai e da porta para fora, você vive como você quer, e você com a sua vida nega tudo aquilo que você diz aqui, você está fazendo pouco caso dessa mesa. Se com as suas palavras, com as suas atitudes e com a sua vida, você faz descaso do Deus que está representado aqui por essa mesa, isso é comer e beber indignamente. Você não pode jurar lealdade ao seu Senhor e negá-lo constantemente. Meus irmãos, eu sei, nós somos pecadores. Ninguém aqui tem que estar perfeito para tomar a ceia. E você também não vai tomar a ceia para ser perdoado dos seus pecados, porque isso não acontece. Já deixei isso bem claro. Mas fazer pouco caso do Senhor é o que Jesus condenou lá em Mateus capítulo 23, quando Jesus falou para aqueles mestres da lei, falou: vocês são hipócritas. Jesus virou para os discípulos e falou assim: façam tudo aquilo que eles pregam, mas não façam o que eles fazem, porque eles são hipócritas. Eles se esforçam para conseguir mais um membro para a religião deles, e quando eles conseguem, o coitado vira mais filho do inferno do que aqueles religiosos. Hipocrisia. É isso que é comer da mesa do Senhor indignamente. É amá-lo aqui e rejeitá-lo lá. É não entender que você está participando de um sacrifício que custou muito caro. Custou muito caro.
o sangue do próprio Deus foi muito caro. Por isso que nós não podemos deixar de falar sobre a ceia, meu irmão. Você está entendendo que é aqui que a gente firma os nossos pés na rocha? A gente não está falando de crise, a gente não está falando dos problemas da vida, nós estamos falando daquilo que é central na nossa fé. Não podemos deixar passar esse momento. Jesus morreu por nós e nos ligou a Deus. Isso, irmão, seria até bom se a gente fizesse isso todo domingo, né? Nós não podemos fazer pouco caso da mesa do Senhor. A banda vai estar ministrando, os nossos irmãos já podem descer para distribuir os elementos. Enquanto a banda estiver cantando, vai haver um momento em que só os instrumentos vão tocar. E então não vai ser um momento de você ficar cantarolando a música na cabeça, não vai ser um momento de você viajar, vai ser um momento de você voltar à essência do Evangelho, voltar à essência do cristianismo, voltar à essência do sacrifício de Jesus. E dizer: Senhor Jesus, eu, Yuri Breder, eu só estou aqui porque o Senhor esteve na cruz. Eu não estou aqui por causa do pastor, eu não estou aqui por causa desse prédio bonito, eu não estou aqui por causa do culto legal, eu não estou aqui por causa das células, eu não estou aqui por causa do meu discipulador, nem dos meus discípulos, eu só estou aqui por causa do Cordeiro Santo que é Jesus. Nós vamos ter essa oportunidade. Faça proveito, meus irmãos. Feche os seus olhos, à medida que você for recebendo os elementos, comece a orar e comece a colocar a sua vida diante de Deus.
Alguém ficou sem receber os elementos? Permaneça com a sua mão levantada. Os nossos irmãos vão aí te servir. Alguém desse lado, alguém ficou sem receber os elementos? Aqui na minha esquerda, alguns irmãos. Você que já está com os seus elementos, feche seus olhos. Agora é o momento de você se lembrar. É o momento de olhar o movimento, o que está acontecendo. Lembre-se. Tenta imaginar, meu irmão, você ali no Gólgota, na cruz, diante do seu Senhor, e Ele sendo traspassado inocentemente, para poder então religar você ao Pai. Lembre-se do momento em que Jesus te encontrou. Você pode se lembrar? Aquele dia em que você entregou a sua vida a Jesus, que você fez uma decisão e que você se tornou filho de Deus. Porque a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então existe um grupo de pessoas que não recebeu a Jesus. Mas a todos quantos o receberam, aqueles que receberam a Jesus, a eles deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você se lembra o dia e a hora que você foi feito filho de Deus, meu irmão, a minha irmã? Você se lembra das primeiras lágrimas que você se derramou diante da cruz, dizendo: Senhor, eu não sou digno do seu amor, mas o Senhor me conquistou. Eu me lembro, eu estava sentado aqui à esquerda. Eu me lembro quando Deus liberou torrentes de amor sobre mim, e eu chorando muito, falei: Senhor, hoje eu entrego a minha vida para o Senhor, eu me reconcilio contigo. Hoje é uma noite de reconciliação. Talvez você está afastado, esse é o momento de você se reconciliar também. Diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma, e então beba. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que se você não está bem, você tem alguma coisa que não está bem na sua vida, algum pecado, algo que você sente que é uma condenação, um testemunho contra a sua vida, esse é o momento de você confessar e pedir perdão. Isso não quer dizer que você não deve tomar a ceia, de maneira alguma. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma. Quer dizer que você deve se examinar, pedir perdão e participar da ceia. Essa é a hora de dizer: Senhor, me perdoa pela minha frieza espiritual, me perdoa porque tantas vezes eu comi e bebi da ceia do Senhor indignamente. Eu disse sim para o Senhor aqui dentro e disse não para o Senhor lá fora. Peça perdão ao Senhor. Você já está com seus elementos? Você se lembrou de quando Jesus te encontrou? Estou vendo muitos irmãos com lágrimas nos olhos. É para isso que a gente tem a ceia, porque a ceia do Senhor, ela nos coloca em contato com a essência do Evangelho, que é a morte de Jesus, e com a essência da nossa missão, que é proclamar a morte dele até que ele venha. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, é o símbolo do meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Meus irmãos, se você tem esse pão nas mãos, isso quer dizer que você uma vez
foi alcançado por Ele, constrangido por essa verdade. Participe do pão. Louvado seja o teu nome, Jesus, porque o Senhor é santo, 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 e foi Deus aproximado. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse cálice representa que nós não somos salvos por nós mesmos, nem por aquilo que fazemos. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Constrangido por essa verdade, participe do cálice. Bendito é o Cordeiro Santo. Nós te adoramos, Jesus, nessa noite, constrangidos, quebrantados, prostrados, ó Deus. Hoje, Senhor, diante dessa mesa, nós nos reencontramos com a essência do Evangelho, que o Senhor Jesus morreu por nós e por isso nós somos salvos, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e o Senhor nos recebeu, e o Senhor nos perdoou para sempre. E todo aquele escrito de dívida que nos cravava no inferno foi arrancado. Ah, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado pelo teu sangue. Porque não é o sangue de animais, nem de bodes, nem de carneiros que podem remir pecados. É o sangue do Cordeiro único e bendito, Filho de Deus, derramado pela igreja para todos sempre, em todas as épocas, em todos os continentes, em todos os lugares. O sangue poderoso para unir o homem a Deus. Louvado seja o teu nome. Nós participamos da tua mesa, nos apropriando pela fé de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. E o cansado será renovado, e o perdido será encontrado. Ah, Deus, o teu Espírito vai arder como chama novamente no coração daquele que precisa. Nós nos apropriamos pela fé daquela cruz, daquele sangue, daquele corpo. Louvado seja o teu nome para sempre. Louvado seja o teu nome. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar o nome santo de Jesus. Passe o seu cálice para a sua direita. As pessoas vão passar recolhendo. Mas agora louve ao Senhor por tudo que Ele fez. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
minha vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glorifique ao Senhor, levante a sua voz, adore Ele, Ele é digno, louvado seja o Senhor Jesus. O seu amor. Glória a Deus, louvado seja, bendito é o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Deus Emanuel, o Salvador, aleluia, meu Salvador, meu amado, aleluia, aleluias, 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 aleluias. Meu irmão, minha irmã, jamais celebre a ceia, jamais participe da ceia do Senhor Jesus sem esse sentimento. É para isso que nós estamos aqui, é isso que nós fazemos. Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Mas agora, rapidamente, permaneça em pé. Existem algumas pessoas que estão entre nós, como eu falei no início, que ainda não fizeram essa entrega a Jesus, ainda não participam de todas essas bênçãos que nós falamos aqui. E talvez você está no seu lugar e falando assim, mas eu quero participar, eu quero também receber as bênçãos de Deus como um rio na minha direção. Eu também quero que o Senhor Jesus seja o meu salvador pessoal, que Ele me ligue ao Senhor. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma entrega a Jesus. Eu estive perdido dentro de uma igreja evangélica por muito tempo. Estou falando de igreja.
Mas se você ainda não fez essa decisão pública, se você ainda não abriu o seu coração dizendo: Deus, eu quero participar disso, esse é o momento para você fazer. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos pecados daquele que nele creem, por aqueles que são dele. Isso quer dizer, meu irmão, que o seu pecado, o meu pecado, ele nos separava de Deus. E Deus, como um Deus justo, ele precisava punir o pecado, precisa punir o pecado. Se Deus punisse o nosso pecado estando sobre nós, nós estaríamos distantes de Deus eternamente. Mas é o que Jesus fez? Ele pegou, imagina como se fosse um fardo, uma mochila nas suas costas. Jesus pegou a mochila que estava nas suas costas e colocou nas costas dele. E aí Deus então puniu o meu pecado e o seu pecado. Deus puniu o nosso pecado em Jesus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, era impossível Deus nos perdoar, por mais amoroso que Deus fosse, porque Deus é um juiz justo, e um juiz justo não pode perdoar um erro assim. Ele tem que fazer justiça. Se você estivesse diante de um tribunal, onde o réu era um homem que assassinou toda a sua família, e o juiz simplesmente olhasse e falasse assim: eu sei que esse homem assassinou uma família, mas eu sou um juiz muito amoroso, eu vou perdoar esse assassino. Como que você se sentiria? Você fala: não é possível, a justiça tem que ser feita. Você ia ligar para o Congresso, você ia ir para a mídia. Da mesma maneira, Deus não pode simplesmente perdoar pecados, Ele deve punir o pecado. E foi isso que Jesus fez na cruz. Ele estava levando sobre si os pecados da humanidade, para que Deus pudesse ser o seu Deus, não o Deus da sua igreja, não o Deus do seu pastor, não o Deus da sua família, o seu Deus. Mas para isso é preciso que a gente se arrependa dos nossos pecados e a gente diga: Senhor Jesus, eu quero receber o perdão dos meus pecados. Se nessa noite você que está aqui quer fazer essa decisão, você quer que Deus perdoe os seus pecados para sempre, você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão onde você está. Há alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite, deseja participar? Amém, Deus abençoe, glória a Deus. Mais alguém? Amém, meu irmão, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pode abaixar, já vê a sua mão. Mais alguém deseja entregar a sua vida para Jesus, dizendo: me perdoa dos meus pecados, eu também quero a vida eterna, eu também quero ser de Jesus. Mais alguém? Levante sua mão. Amém, minha irmã, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando alguém se entrega a Jesus, há festa no céu. Então a gente imagina que o céu está em festa agora, amém? Mais alguém quer fazer essa decisão nessa noite, entregar de uma vez por todas a sua vida a Jesus? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você que levantou a sua mão. Nós queremos entregar um presente para você. Gostaria de convidar que você viesse aqui à frente. Se você está ao lado de uma pessoa que fez essa decisão, acompanhe esse irmão, essa irmã até aqui à frente. Nós queremos orar por você, dar um abraço em você. Glória a Deus. Vamos aplaudir, igreja. Vocês que levantaram suas mãos, entregando a sua vida a Jesus, glória a Deus. Se você não levantou a sua mão, mas você quer fazer isso, ainda há tempo, meu irmão, corre aqui para frente. Se você quer se reconciliar com Jesus, esteve afastado do Senhor por muito tempo, venha para cá. Amém. Todos muito bem acompanhados. Meus irmãos, vocês estão no lugar onde eu já estive, onde todos os irmãos dessa igreja já estiveram, e esse é um lugar muito especial. Eu queria que todos vocês prestassem bastante atenção em mim agora. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Isso quer dizer que hoje a sua vida termina.
Você nasce de novo para uma nova vida. Tudo aquilo do passado, os pecados, os erros, Jesus apaga nessa hora. E agora você deixa de ser uma criatura para ser filho e filha de Jesus, filha de Deus, amém? Eu vou orar, eu quero convidar você a repetir essa oração que eu vou fazer. A igreja também vai repetir essa oração, eles já fizeram isso, mas eles vão fazer também essa oração. Vamos todos repetir juntos, amém? Senhor Jesus, hoje eu ouvi que o Senhor me amou e que o Senhor me perdoou lá na cruz de todo o meu pecado. Nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e eu quero ser dele para sempre. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero nessa hora começar uma nova vida. Eu recebo o batismo com teu Espírito Santo e agora eu sei que o Senhor habita em mim, em nome de Jesus, amém, amém. Uma salva de palmas, meus irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho aqui uma revistinha, chama E Agora, justamente para você pensar assim, e agora? Como é que é essa nova vida, né? O que acontece? O que aconteceu dentro do meu coração? Então a gente quer entregar, dar de presente para vocês. Nessas primeiras cadeiras aqui, ó, tem umas fichinhas. Se assentem com essas pessoas que estão acompanhando vocês e preencham só com alguns dados para a gente poder enviar uma correspondência para você. Amém? Esses irmãos vão cuidar muito bem de você. Tem outras cadeiras aqui, ó. Amém ou não amém? Deus é bom demais, ou não é? Maravilhoso, maravilhoso. A palavra dele é maravilhosa. O sacrifício de Jesus é maravilhoso. É tudo maravilhoso. Glória a Deus. E ainda por cima a Argentina perdeu, né? É maravilhoso. Brincando, meus irmãos. Mas essa noite, meus irmãos, é uma noite de recomeço, não só para os nossos queridos novos irmãos que entregaram a vida a Jesus, é para todos nós que estivemos diante da mesa do Senhor, e agora é uma nova caminhada. Você renovou o seu compromisso, você renovou o seu amor pelo Senhor, o seu desejo de servi-lo. Agora continue caminhando nessa mesma fé, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a consolação, a visitação e o enchimento constante do Espírito Santo de Deus nos acompanhe, seja sobre nós, a igreja de Jesus, durante essa semana, e nos leve a viver uma vida que agrada ao Senhor. Essa é a oração que fazemos pela tua igreja, espalhada em toda a terra, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão. Vai na paz, vai na bênção, vai na presença do Senhor.